Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela Connect TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre um dos programas mais bonitos de prevenção às drogas que existem no Brasil, talvez até no mundo. Estou falando do Programa Educacional de Resistência e Prevenção às Drogas, promovido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a nossa entrevistada de hoje é a minha querida amiga Beatriz Alves, a Bia, que policial militar aposentada hoje, mas que foi instrutora do ProERD por mais de 17 anos. Bia, muito prazer, é um prazer imenso recebê-la aqui no Fala aí, Jô, dessa noite. Obrigada, o prazer é todo meu. E vamos lá, né? Vamos ver o que eu posso estar colaborando, contribuindo com você neste momento. A gente vai falar um pouquinho sobre o ProERD, né, que é esse programa maravilhoso que você trabalhou durante tantos anos e que realmente previne, né, e combate o uso das drogas pelas nossas crianças e hoje em praticamente todas as escolas do estado de São Paulo. Mas, para começar, me fala uma coisa, o que é o ProERD? ProERD, na minha opinião, é o melhor programa de prevenção ao uso abusivo de drogas. Primeiro que nós trabalhamos na base, que é a criança, que é o futuro do nosso país e do mundo. Então, trabalhar por mais de 17 anos numa corporação forte, respeitada e que levou, eu pelo menos trabalhei bastante tempo, pude formar inúmeras crianças, adolescentes, trabalhei com palestras, então para mim é um presente de Deus em poder contribuir, ter contribuído durante esse tempo todo para a formação das nossas crianças, adolescentes, jovens e futuros adultos do nosso país. E me fala uma coisa, como que funciona o ProERD? Onde ele é? Ele é ministrado dentro das escolas, independente de ser particular, pública? Como funciona essa... Isso, o ProERD ele é aplicado semanalmente, uma aula por semana, um cronograma de 10 aulas, sendo uma formatura no final nas escolas públicas, sendo estaduais, municipais e na rede particular também. Basta somente as escolas particulares manifestarem o interesse através dos batalhões das áreas, das regiões. Aí sim é feita uma pesquisa, um levantamento e conforme a demanda dos instrutores, que são policiais militares fardados na sala de aula, aí sim o atendimento é feito também nas escolas particulares. Que maravilha, né? E é uma coisa que acaba também aproximando o policial militar das crianças e assim, o respeito que acontece acaba virando também uma admiração pelo policial. Com certeza, isso daí é fato comprovado, porque muitas vezes as famílias nunca tiveram uma oportunidade de ter um contato com algum policial. E através das crianças, com as aulas, nós temos material didático, uma cartilha, porque o ProERD ele é, sim, ministrado pela polícia, mas o incentivo à família. E a participação também da escola, porque nós já atuamos na escola, que são parcerias, porque ninguém faz nada sozinho. Então, é uma parceria e a intenção é essa mesmo, também, aproximar a comunidade, a sociedade da polícia militar e iniciando das crianças que são puras, ali estão sendo educadas, chegando com a família, já é muito mais fácil a interação. E me fala uma coisa, o ProERD é feito para qualquer idade, tem uma idade específica, como é feito o trabalho do ProERD, essas aulas, né, que são ministradas nas escolas, para qual faixa etária? Sim, tem um público-alvo. No início, quando ele se desenvolveu lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1983, foi a princípio dos 9 aos 12 anos, com ênfase no 5º ano, hoje 5º ano, então dos 9 aos 12, 5º ano, antigamente eram as 4ª séries, até depois de um período. Depois estendeu para os 7º anos, que antigamente era a 6ª série, e hoje nós já temos também o atendimento nas séries iniciais.
a partir dos 6 anos de idade. Mas a prioridade é 10, 9, 10, que ocorre, né, ocasiona no 5º ano. Entendi. E essa idade que se chegou ao denominador comum, vamos dizer assim, é a idade mais que facilita a prevenção ou o entendimento até pela criança de que aquilo não é legal, de que aquilo não faz bem, é isso? Isso. Em questão da vulnerabilidade da criança em si. Lá atrás, a gente via que os 9, 10 anos, eles eram, assim, vamos dizer, mais inocentes ainda, mais imaturo. O oferecimento da droga demorava um pouco mais para chegar. Só que hoje não, nós já entendemos, por isso que mudou. O quanto antes a criança for orientada, é melhor. A conversa, que muitas vezes o diálogo não tem em família, até mesmo por falta de saber como lidar com isso, os pais já me falaram bastante, eles comentam isso. Então, a escola também já entendeu que quando começar, ainda antes, falar esse assunto, é melhor. Porque na família, as pessoas, antes era mais, ainda tinha um pouco de preconceito e também a inocência de achar que na sua casa não iria chegar. E hoje nós sabemos que independe de classe social. Todas as classes, qualquer um está sujeito a alguém usar algum tipo de entorpecente. E o ProERD faz esse trabalho também, né, de prevenção às drogas ilícitas, mas também às drogas lícitas, né, que fazem um mal tão grande, talvez até maior, do que as ilícitas, porque estão aí à disposição de todos. Então a gente vê a criança, né, sendo preparada em relação ao álcool, ou até o próprio cigarro comum. É isso? Sim, inclusive nós temos algumas das aulas que enfatizam muito isso. Quando eu falo das drogas ilícitas, eles dizem, maconha é proibido, o crack. Mas quando eu falo da bebida alcoólica, principalmente, eles falam, mas é droga? Mas meu pai bebe, minha mãe fuma. Mas como assim? Então, a criança, infelizmente ou felizmente, ele é mais o que ele vê. Muitas vezes até o pai fala lá, olha, você não pode beber. Não explica exatamente, mas comenta, você não pode fumar. Mas para a criança, ela não tem esse entendimento ainda, essa capacidade de separar. Eu sou criança, faz mal, por que faz mal? E o ProERD, ele vai falando passo a passo, para que a compreensão da criança, ela realmente entenda, ela só não ouve, mas sim entender. Então, quando eu falo das drogas lícitas, que é muito frequente, muito presente na nossa sociedade, principalmente a bebida alcoólica, que ela, em qualquer família, a criança vê como uma alegria. É em festa que é usado. Não só o dia a dia, mas principalmente na festa. Se eles bebem na festa, então é porque é uma coisa legal, uma coisa boa. Por que eu não vou beber também? Então, quando eu falo que não, os perigos da bebida alcoólica, do cigarro, da droga em geral, principalmente no organismo da criança que está em desenvolvimento. É isso que muitos pais não entendem. Que a criança, qualquer tipo de droga que ela usar, no organismo dela, isso vai causar um dano muito grande, até mesmo com o desenvolvimento. Eles caem também nos remédios, que nós explicamos que o remédio também é uma droga, mas sim algo necessário, quando está doente. Então, nós não falamos só, é droga, não pode usar. Não, nós explicamos o porquê. Então, a criança, ela está nessa fase dos 10 anos. Hoje, até antes, 6, 7 anos, a criança é muito curiosa. E eles guardam quando o policial, quando alguém fala. Isso é muito gratificante. Hoje, eu, na condição, já estou afastada, já estou aposentada, mas eu igual falo, não parei. Eu quero continuar de uma outra maneira, mas levando a informação, porque eu entendi que é muito importante mesmo a prevenção. E eu fico assim feliz, porque ao longo desses anos eu vi que não é só a criança. Hoje eu quero algo também para os pais, que muitas vezes os pais não têm também esse conhecimento tão profundo como a gente imagina que eles tenham. Maravilha. Um dos maiores problemas, né, é justamente em relação às drogas lícitas, porque normalmente o pai e a mãe são os primeiros heróis da criança,
né? Então, quer dizer, como que eu vou falar para o meu filho que o cigarro faz mal se eu estou fumando? Né? Como que eu vou falar que a bebida faz mal se eu estou bebendo, se todo mundo ali, todos os amigos estão bebendo, felizes, confraternizando? Então, quer dizer, precisa ter aquele trabalho também, que daí só os especialistas, né? Exatamente, de conscientização. Até mesmo eu hoje estou mais envolvida, com um pouco mais de tempo, em preparar os pais. Porque com a formatura do ProERD, eu, com o meu tempo muito grande nas escolas, eu tive, assim, inúmeras vezes a possibilidade, o prazer de conversar com pais. E eles mesmos me apontaram que eles não têm onde recorrer buscando ajuda. Eles até falam que a escola ainda é um local aberto a todos. Então, eu vejo que uma necessidade até de ter um núcleo, um grupo, alguém nas escolas esperando para receber esses pais. Porque hoje tem muitos pais interessados a mudar, a melhorar, a aprender, para poder ensinar também os filhos. Porque o vício ele é difícil. A gente fala para a criança, depois que caiu no vício, é muito difícil sair. Por isso a prevenção. Então, o ProERD, na minha opinião, é fantástico, porque ele entra onde ainda a droga não chegou. A intenção é chegar antes. Entendi. Assim, a gente via no passado, né, que as crianças começavam a fumar aí com 12, 13 anos, né? Hoje já pelo menos parece que existe uma conscientização maior. Isso realmente está acontecendo ou é só uma impressão nossa, em virtude de talvez alguns lugares hoje serem proibidos, ou essa proibição de que hoje, né, antigamente a criança podia ir na padaria comprar o maço de cigarro para os pais, hoje não pode mais. Então isso contribuiu ou você acha que é uma conscientização maior? Sim, em relação ao uso do cigarro, com certeza há pesquisas que apontam isso daí, sim, exatamente. A proibição em locais fechados, as restrições em relação aos comerciais na televisão, que isso daí ajudou bastante. Então, eu acredito que é tudo um conjunto. Ninguém faz nada sozinho. Cada um fazendo a sua parte, sendo as leis, fazendo valer a lei, em questão da compra, nós deixamos bem claro isso para eles, que os pais, o adulto que fizer isso, está cometendo sim um crime. E quem está vendendo, quem está mandando, tudo contribui. Agora, com as restrições, nós vimos que isso daí sim ajudou bastante. A questão do cigarro. Mas nós estamos com um problema também ainda muito grande em relação ao narguilé, ou narguile, né? Cada um fala de uma maneira, que é um produto fumígero também. E altamente destrutivo à saúde. Né? Mas a questão do cigarro melhorou. Em relação à bebida alcoólica, que os adolescentes estão bebendo demais. Demais. Talvez, fazendo a mesma coisa aí, né, venha melhorar também. Maravilha. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas a gente precisa fazer uma pausa para o nosso intervalo comercial. Já já a gente volta com a policial militar Beatriz Alves, minha querida Bia, do ProERD, falando sobre esse programa de resistência a drogas. Até lá, e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, voltamos com o Fala aí, Jô, dessa noite. Hoje entrevisto a policial militar aposentada Beatriz Alves, a nossa querida Bia, instrutora do ProERD. Bia, a gente estava falando aqui das drogas lícitas, ilícitas, de todo esse problema, né, do controle, até da orientação para as crianças e também para os pais. Me fala uma coisa, em relação a essa orientação para pais, como é feito? É um outro trabalho, é da Polícia Militar ou é um trabalho de outra forma que você vem desenvolvendo agora? Não, é a parte. Eu, na verdade, fui convidada por uma professora aposentada também, que faz parte desse projeto, que é francês, já está no Brasil há mais de 30 anos. Chama Escola para a Paz, EPB. Então, desde o ano passado, eu estou fazendo cursos
para poder, junto com eles, que já têm um trabalho já solidificado, forte, nas escolas também e onde precisar. Isso daí não é somente na escola, não. Pode ser numa igreja, numa comunidade, onde for necessário, pedido, conforme as condições, clubes, a gente entra, né, com esse trabalho, com esse projeto, para fazer aí essa orientação. Seria uma orientação aos pais, e é muito bacana também. É importante, né? Porque não adianta só a gente orientar as crianças e não orientar os pais. Até porque hoje em dia, né, nesse mundo globalizado, cheio de trabalho, etc., os pais normalmente estão cada vez mais ocupados e precisam também ter essa orientação, né? Sim, sem dúvida, com certeza. E desses anos todos dentro da escola, eu pude observar que não é somente a criança, sim, bacana, porque eles é que estão crescendo, precisam das orientações. Porém, os pais, para passar, ensinar, eles têm que saber. Então, eles têm que aprender também. Para como que você vai ensinar algo se você não sabe, se você não tem? A gente só dá aquilo que tem. Então, por isso que a minha visão, o meu olhar para esse projeto foi bastante assim satisfatório e de algo a longo prazo também, porque ainda eu trabalhava. Hoje não, hoje eu tenho mais tempo, já estou me dedicando mais e acredito ser de grande valor para ir para os nossos pais. E me fala uma coisa, bom, você falou aí de trabalho a longo prazo. O próprio ProErd é um programa a longo prazo, né? Porque você está trabalhando a cabeça da criança ali com 9, 10 anos, para evitar que no futuro ele venha a ter muitos problemas com as drogas. Isso mesmo. Inclusive, como eu fiquei bastante tempo, eu tenho tido contato com jovens que eu dei aula há 10 anos atrás. No mínimo, eles têm já 20 anos, né? Eu já tenho alunos do passado que são pais hoje e estão passando o que aprendeu para os filhos. E deixa eu te perguntar em relação a isso que é interessante, né? Vocês têm alguma estatística de uso de drogas por crianças, por jovens, né, que passaram pelo ProErd na infância, se é menor, se realmente tem valido a pena esse trabalho? Tem sim algumas, não tem como fazer, vamos falar uma pesquisa, mas o que eu tenho assim observado com os outros colegas também instrutores, que eles têm sim um feedback dos próprios alunos ou algum parente, as escolas, a direção, porque eles têm aluno que fica mais tempo nas escolas. Então, as diretoras, professoras, elas mesmas acabam levando para a gente que isso realmente funciona. Porque, ao nosso entendimento, nós não vamos falar, vamos abranger 100%. Sei lá, se você conseguir salvar uma vida, 2, não é uma vida só, mas sim uma família. São pessoas que estão uma ligadas às outras, passando aquilo que aprendeu, aquilo que acredita. Então, da minha família mesmo, assim, para a honra e glória do Senhor, eu posso falar que assim, as crianças mais novas, todos tiveram. Minha filha, que hoje está com 29 anos, teve o ProErd, meus sobrinhos, e estão lá e eles falam. Até criança que eu me criança não, adolescente que eu me deparei, outros falam assim, mas por que você não vai beber? Você não, fuma aí, aceita. Ele fala, não, eu tive o ProErd, acabou. Então, quando alguém começa a insistir, falando, oferecendo, porque a oferta é grande, eles, quando já não tem muito mais argumento, eles falam, não, cara, obrigado que eu fiz o ProErd. Aí encerra o assunto. Que maravilha. E aí você falou da sua filha, né? Eu também. Meus 4 filhos tiveram a orientação através do ProErd. E é importantíssimo, porque é aquele negócio, você trabalha a criança, é como a educação no trânsito, né? Você trabalhando com a criança ali logo na primeira infância, né? No início do finalzinho da educação infantil, começo do ensino fundamental 1, e você trabalhando as leis de trânsito, por exemplo, a criança vai ser daquela que o pai vai passar num farol vermelho, a criança vai falar assim, pai, tá errado. Né? O motorista passa no radar, principalmente aqueles que aparece a velocidade, e fala assim, tio, essa velocidade está errada, não pode. Então é importante. Em relação às drogas acontece a mesma coisa, né?
Com certeza. Quantos pais nós já ficamos sabendo que pararam de fumar depois que os filhos iniciaram as aulas do Proerd? Porque se na escola eles falam, imagina em casa. Agora vamos falar de uma coisa, com a sua experiência dentro do Proerd, dentro desse programa e também dentro da Polícia Militar. Hoje se fala muito em descriminalização das drogas. O que você pensa sobre isso? Nossa, como é um assunto polêmico, né? Inclusive aí a nossa cannabis, sativa, que é alvo de muitos comentários, pesquisas. E o que eu tenho lido, o que eu tenho acompanhado, essa discussão da liberação da maconha não é agora, né, que iniciou. Lá nos Estados Unidos mesmo, já li muito sobre isso, libera, proíbe, desde 1920, 1900 não sei quanto. Então, eu acho que tudo com muito cuidado, tem que ser analisado, pesquisado, ver o que realmente pode subtrair para ser benéfico através da medicina, porque a droga, os remédios em si são drogas. Então, nós temos que conscientizar os nossos jovens. Eles ainda não têm. O jovem, ele não consegue separar o que é certo do que é o errado, pensando nas consequências. O jovem, ele é imediatista. Então, ele não está pensando no futuro. Hoje, os nossos jovens, infelizmente, através mesmo assim de perguntar, questioná-los, conversar, eles não têm muita visão de futuro, de sonhos. Então, para ele, o que importa é aquele momento. E como os nossos jovens estão ficando muito tempo sozinhos, até com esses aparelhos eletrônicos, é uma solidão disfarçada. E os pais, onde a questão dos pais é muito importante, não conseguem, não têm tido tempo de olhar isso daí. Então, até mesmo o jovem, toda a pessoa quer ser inserida em algum grupo. E o jovem, como ele fica muito isolado, se sente muito sozinho, ele quer participar de algum grupo. Talvez esse grupo que deixe ele participar não seja o melhor. Então, quando eu falo na formatura do Proerd com as crianças, eu dou assim uma atenção, uma chamada aos pais. Olhem os seus filhos, mas olhar de verdade, não é só viu e acabou, não. Na minha opinião, o que fortalece mesmo, ainda que o Proerd fale, outras pessoas falem, a igreja, seja lá quem for, mas o que vai valorizar, o que vai fundamentar mesmo é a família. Então, o amor pela família, a consideração pelos pais, pelos familiares, é que muitas vezes vai impedir que esse jovem, esse adolescente, essa criança até, entre no mundo das drogas, da violência, de coisas ruins. A gente fala da droga, mas não é só a droga também. Né? Porque a droga acaba gerando outras coisas também, né? A gente vê, muitas vezes, através da violência, mas que parte daquele que foi comprar a droga ilícita, né? Ou do uso dessa droga, ou das consequências, ou até daquelas pessoas que chegam um momento, começam ali a subtrair valores de dentro de casa para sustentar o vício. Então, quer dizer, a hora que os pais percebem, já estão com a casa depenada. Então, esse é um problema muito sério, né? Exatamente. Por isso, então, a minha questão aí da orientação aos pais. Eu, como já encerrei minha carreira na Polícia Militar, e eu me sinto nova e com bastante conteúdo para passar. E eu aprendi que eu não posso guardar informações para mim. Não, porque através do Proerd eu vi que muitas vidas foram transformadas. E eu também, seguindo o que Jesus pregou, o que Deus deixou, que nós temos que levar a palavra às pessoas, o conhecimento. Então, hoje eu quero trabalhar, dar continuidade nisso nos projetos mesmo, palestra, e ver o que eu posso estar ajudando. A princípio, eu pensei em orientação aos pais, porque eles necessitam ser chamado a atenção, que muitas vezes o adulto, a criança, é fácil você falar para a criança, é muito fácil. Agora, o adulto, ele é resistente. Então, eu já recebi risadinha, sabe, com olhares que a gente percebe o que quer dizer, mas você fala, deixa para lá, né? E o futuro dirá. Mas a gente não tem que pensar assim, por quê? Porque a criança é uma vida. Então, eu quero sim bater em cima, eu vou estar à disposição no que eu puder estar ajudando.
os pais, porque eles precisam parar e entender que eles são pais, que os filhos são deles, é a herança de Deus, eles têm que cuidar. Eu sei que a necessidade é grande, mas tem que cuidar. Isso é muito importante, né? Hoje os pais precisam cada vez mais estar atentos à formação, à educação dos seus filhos, até para que não deixe com que eles caiam nesses problemas que nós vemos aí na sociedade, né? As drogas, os vícios e até mesmo alguns vícios que parecem até legais, né? Como são os jogos eletrônicos, os próprios aparelhos celulares, né? Porque hoje em dia a gente vê muitas vezes num restaurante uma criança lá de 1 ano brincando com o celular, quer dizer, ele está dando sossego para o pai, mas ele está interagindo, ele vai ser uma criança que vai interagir no futuro. Tudo isso a gente precisa tomar muito cuidado. Então nós que somos pais, né, os que são avós, precisam tomar muito cuidado para que essa modernidade toda não afaste cada vez mais o ser humano um do outro, né? Porque fica muito fácil, né? Às vezes você tem 4, 5 mil amigos numa rede social, mas e na vida real, né? Então é isso que a gente fala. Agora, Bia, falando só mais um pouquinho do Proerd em relação a esse negócio dos programas e talvez até de parceiros. O Proerd acabou tomando uma dimensão em que outras organizações estão colaborando e trabalhando junto, é isso? Nós temos parceria, né? A Polícia Militar tem parceria com o Rotary, por exemplo, que é uma instituição bastante conceituada e interessada a ajudar. Desde 2013 tem essa parceria e tem ajudado, porque muitas coisas dentro da condição do instrutor da polícia não dá para a gente fazer, né? E parceria sempre é bom. Chegar alguém que fala, não, eu estou aqui também, o que eu posso estar ajudando? E isso tem acontecido. E eu oro assim, torço para que cada dia mais apareçam pessoas assim que tenham realmente o interesse em ajudar, sem olhar outras coisas, né? Vamos ajudar sem ver quem estou ajudando. O importante é fazer o bem para alguém ou para muitos, sem falar para esse ou aquele, não. É no geral. Nós, na polícia, recebe ajuda, é para a escola pública, é para particular, é para todos, independente, é para quem precisa. A ajuda tem que chegar para quem precisa. Maravilha. Bom, Bia, a gente está chegando ao final do nosso programa dessa noite. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final para todas essas crianças, jovens, adolescentes, pais, né, sobre o Proerd e também sobre todo esse problema das drogas. A sua mensagem para eles? Minha mensagem é para que eles assim, pensem no futuro, no amor, no amanhã. Preservar não é só... Nós falamos muito da água, da natureza, mas a vida, a saúde. A droga, ela acaba com a saúde, automaticamente ela acaba com a vida, ela acaba com o prazer das pessoas estarem juntas, porque ninguém quer ficar com alguém que não esteja sendo agradável. E a droga, ela transforma para o lado negativo, ruim. No início pode parecer o melhor, uma maravilha, mas é só o início, é uma falsa ilusão, ela engana, então acreditem, a droga só destrói. Então vamos preservar o amor, a vida, as pessoas. E preservando isso, com certeza sonharão, terão futuros melhores, jovens melhores, adultos melhores para a nossa natureza no geral. Maravilha. Bom, pessoal, essa noite eu entrevistei a policial militar aposentada e ex-instrutora do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Beatriz Alves, a nossa querida Bia. A semana que vem a gente volta com Fala aí, Jô, em novo horário. A partir da semana que vem, às 20h30, aqui mesmo, na Connect TV, com você, Fala aí, Jô. Até lá, uma boa noite a todos.